Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você vai assistir este vídeo. Dando continuidade à leitura deste espetacular livro do meu amigo Dr. Francisco Tenório. Nós ainda iremos falar sobre o capítulo 15, que fala sobre a igreja na mídia. É um capítulo bastante interessante. Aqui o Dr. Tenório fala sobre locação de espaços na grade de emissoras de rádio e televisão, alocação de espaços para programas em rádio e TV. É um contrato simples de publicidade. E ele diz aqui: não há nenhuma questão jurídica específica. É um contrato simples de comercial por um espaço maior, por exemplo, de 1 ou 2 horas, que é uma produção independente de total responsabilidade de seus idealizadores. O único problema legal que pode acontecer é o de violação por parte da emissora do limite de vinculação publicitária na grade da emissora, que no caso brasileiro é de 25% da grade. Inclusive no Brasil, já há questionamento judicial feito pelo Ministério Público Federal, mas é quase certo que o Ministério Público não terá êxito nessa empreitada, uma vez que o interesse público envolvido tem sido muito mais forte que a atuação do Ministério Público Federal. O problema, veja aqui agora, preste bem atenção daqui para frente. O problema do superfaturamento na aquisição de horários por algumas pseudo-agências de publicidade. Esse é um grave problema que envolve algumas lideranças envolvidas com grupos publicitários escusos. Qual é a conduta? O pseudo-publicitário se apresenta como detentor do canal tal e oferece a emissora para a igreja por um valor excessivo. A princípio, não há nenhuma ilicitude em obter uma comissão pela intermediação da locação de espaços publicitários, mas o que ocorre é que há um superfaturamento e a negociação não acontece por conta da habilidade comercial do pseudo-publicitário, mas sim por conta da prática de fraude. O que ocorre na prática? O pseudo-publicitário identifica uma emissora que, por exemplo, está disponível por R$50 mil e identifica uma igreja que pode pagar R$150 mil mensais por uma locação ou arrendamento. Ele procura a direção da igreja e oferece à emissora pelo valor superfaturado, prometendo aos responsáveis pela assinatura do contrato, em geral, o tesoureiro ou um familiar da liderança, uma bênção todo mês, caso o contrato seja assinado. Isso aqui é muito forte, eu vou ler de novo. Ele procura a direção da igreja e oferece à emissora pelo valor superfaturado, prometendo aos responsáveis pela assinatura do contrato, em geral, o tesoureiro da igreja ou um familiar da liderança. Promete uma bênção todo mês, bênção, dinheiro, grana. Promete uma bênção todo mês, caso o contrato seja assinado.
Diante do aceite fraudulento, da igreja, ele procura a emissora e aluga ou arrenda o canal pelo valor menor, sublocando pelo valor superfaturado para a igreja logo em seguida. Isto é lamentável. Inclusive esses programas de sábado de manhã, nessas emissoras, nessas, digamos assim, pseudo-emissoras, vocês que dão audiência a esses programas gospel sábado de manhã, é lamentável. É exatamente isso que acontece, tá certo? Infelizmente. Olha o que o doutor Tenório está falando aqui. Já vou encerrar. Em minha caminhada como advogado e consultor, já vi algumas igrejas terem prejuízos astronômicos por conta da conduta abominável desses pseudo-publicitários. Inclusive houve um caso, presta atenção, em que uma grande denominação chegou a ter prejuízos na ordem de 5 milhões de reais devido o dono da igreja, presta atenção, devido o dono da igreja não ter aceito nossa sugestão de denunciar a fraude. Sabe por quê que o dono da igreja não acatou a sugestão do doutor Tenório de denunciar a fraude? Sabe qual é o motivo? Pelo simples fato de a beneficiada com a bênção pela assinatura do contrato ter sido a sua filha. Entendeu? O dono da igreja não denunciou a fraude porque a filha dele estava sendo beneficiada com a bênção pela assinatura do contrato. A filha do dono da igreja. É exatamente isso que acontece nos bastidores destas grandes empresas religiosas. É muita corrupção. E você pensando que corrupção é apenas na política, é apenas com os homens lá de Brasília. Não. As grandes denominações, principalmente elas, as grandes denominações religiosas também têm muita corrupção, lavagem de dinheiro e podridão. É por isso que sempre estaremos aqui denunciando a hipocrisia do sistema religioso. Tá certo? Este é o canal Francamente, porque estamos aqui para falarmos francamente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Deus abençoe.